Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí mais uma vez. Estamos hoje falando da lição número 13. Eu sou o professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem, ok? Nós vamos já para a nossa última lição desse trimestre, orando sem cessar. O texto áureo está em 1 Tessalonicenses 5,17, onde nos diz: orai sem cessar. A verdade aplicada, o Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Amém? Nosso texto tem texto de referências, tem Mateus 6, versículos 5 ao 13. Você lê aí em casa, tranquilo, com calma. Eu já vou para os objetivos. Temos 3 objetivos: apresentar o conceito de oração, refletir a respeito da oração no Sermão do Monte e compreender o significado da oração, que é a oração modelo do Pai Nosso. Bom, a oração do Pai Nosso, também conhecida como a oração dominical, que vem do latim dominus, que significa Senhor. Portanto, é a oração do Senhor. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia, né? Então, pessoas, eles vêm orando essa oração, alguns de forma rotineira, outros conscientes do que ela significa, mas de uma forma ou outra é a oração mais conhecida. Nós vamos ver 3 pontos aqui dentro da oração, vamos definir o que é oração, vamos ter alguns exemplos bíblicos e Jesus e a prática da oração. Veja, a oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Martinho Lutero, ele disse: Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto um homem não for nada, Deus nada poderá fazer com ele. Uma frase muito profunda, né? Que nos está dizendo aqui Martinho Lutero, tá? A dependência, tá? Enquanto o homem não for plenamente dependente de Deus, Deus não pode fazer nada com ele, tá? Então, justamente a oração é por meio da oração que nós chegamos a Deus dependentes dele, nos tornamos na prática dependentes do nosso Deus. Amém? A oração é o ato consciente pelo qual a pessoa se dirige a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio da palavra ou pensamento. Então, é na oração que intencionalmente, conscientemente, o ser humano se chega a Deus. Nós reconhecemos que a situação foge ao nosso controle, reconhecemos que Deus, Ele conhece não somente o passado, mas o futuro, e mesmo às vezes que nós estejamos diante de uma situação que parece muito fácil, mas nós não sabemos o amanhã. É aí quando nós chegamos a Deus, e pedimos a orientação, seja por palavra ou por pensamento. A postura física em questão oração não importa, tá? O importante é a posição espiritual diante de Deus, ou seja, é orar com sinceridade. A Bíblia nos mostra que havia situações em que as pessoas oraram de joelhos, oraram em pé, oraram até deitados, né? Como Ezequias, por exemplo, e em outras posições que a Bíblia não deixa nem claro, quando Jonas está no ventre do peixe. Então, a oração em questão, postura física, não é determinante. Agora, determinante é como que nós colocamos diante de Deus espiritualmente, com soberba, com humildade, sabendo que Ele é todo-poderoso, sabendo que Ele quem determina. Como é que nós chegamos? Chegamos buscando, pedindo algo, para suprir nosso ego. Tiago disse: pedis e não recebeis, porque pedis mal,
Porque pedis mal em que aspecto? Ele disse continuamente, lá embaixo do versículo seguinte, ele disse, porque buscais para satisfazer os vossos próprios deleites. Então veja, o que interessa aqui é a questão espiritual, motivacional. Com que motivo, qual a razão, por que razão você procura Deus? Se for uma questão egoísta, disse Tiago, você não vai receber. Nós não estamos simplesmente nos chegando a Deus como uma lâmpada, né? a lâmpada mágica, né? Onde a gente pede um gênio para nos dar. Não, tá? Não é isso oração. Oração é um relacionamento com Deus, onde nós buscamos a vontade dEle. Nós temos um exemplo bíblico muito lindo, né? De Enos. Diz, e a Sete também nasceu, né? Um filho, chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Veja Gênesis 4, na palavra de Deus, na Bíblia, Gênesis 4, versículo 26, né? Mas antes eu quero que você leia até a partir do versículo 17 e você vai ver uma sequência de nomes, né? E fulano gerou fulano e fulano gerou... Veja, há uma sequência gigante de nomes. Aí vamos chegar então no 24, fala de Sete que se tomara vingança de Caim, aliás, Lameque, né? Deixa eu ver aqui, vamos ler 24. 7 vezes tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Tomou Adão a coabitar com a mulher, ela lhe deu um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque ela disse, Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete também nasceu um filho, ao qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Veja, existe uma sequência de nomes, de fatos aí citando-se, mas Deus abre uma parêntese para enfatizar um homem que buscou o Senhor. Então isto é muito importante. Deus está dizendo, aqui vai mudar a história, tá? Nós conseguimos marcar a história, mudar a história, quando nós dobramos diante do Senhor, quando nós invocamos o nome do Senhor. E Deus faz essa parêntese aqui, Deus abre uma parêntese no registro bíblico, tá? Para nos mostrar o quão importante é invocar o Senhor. E temos muitos exemplos bíblicos, né? Temos patriarcas, profetas, reis, cujas vidas fizeram a diferença. Por quê? Porque foram pessoas dedicadas à oração. Todo homem que se achega a Deus crendo que Ele existe, diz a palavra, e que Ele é galardoador dos que o buscam, estas pessoas fazem diferença. Pessoas que se atrevem a crer em Deus, pessoas que se atrevem a depender de Deus, independente das suas condições, tá? Isto é muito importante. Nós temos vários exemplos. Se você olhar, por exemplo, o livro dos heróis da fé, né? O capítulo dos heróis da fé, em Hebreus, capítulo 11, você vai ver ali a lista de pessoas que se atreveram a crer em Deus. Pessoas que se atreveram a invocar o nome do Senhor e mudaram a história de vidas e de nações, ok? Bom, Jesus e a prática da oração, tá? Nós temos vários exemplos em Hebreus 11, mas no capítulo 12 ele cita o maior exemplo que é Jesus. E Jesus orava em secreto continuamente. Mesmo sendo Deus, Jesus estava na condição humana e como tal buscava a dependência do Pai. A Bíblia nos mostra claramente quando Jesus disse que ele não fazia nada se ele não ouvisse do Pai ou não visse o Pai fazer. Ou seja, todo dia Jesus buscava a orientação do Pai, o que deveria fazer no seu ministério, como deveria fazer, o que deveria falar, como deveria falar. Ou seja, uma plena dependência.
Jesus entende que só existe vitória, só existe sucesso na vida quando nós somos plenamente dependentes do Pai. Tá? Então, esse é um exemplo que nós temos de Jesus. A oração do Sermão do Monte, vamos ver a oração nas praças e nas sinagogas, oração em secreto, as vãs repetições e entendendo o ensino de Jesus. O Senhor Jesus falou sobre o assunto no Sermão do Monte para corrigir distorções sobre oração. Bom, se é para corrigir distorções, quer dizer, as pessoas já estão orando, tá? Só não estão orando como deveriam orar. Então Jesus vai trazer, tá, uma direção às pessoas que estão orando de forma errada, tá? E assim vai levar eles, né, a ter maior sucesso. Então vamos aceitar com carinho, né, essas correções que Jesus faz. Oração nas praças e nas sinagogas. Líderes religiosos da época de Cristo procuravam as esquinas e locais movimentados para orar e assim mostrar a elas uma imagem de alguém piedoso e temente a Deus, né? Eles queriam elogios. E Jesus disse que eles já receberam seu galardão, né? Você não teriam galardão de Deus. Se eles estão procurando o galardão dos homens, elogio dos homens, já não teriam o galardão de Deus. Então Jesus está mostrando para esses líderes que eles deveriam repensar seu conceito, porque se eles estão orando dessa forma, elas estão saindo perdendo no reino de Deus. Podem até serem vistos como piedosos, tementes, mas diante de Deus eles estão perdendo. Então é isso aí para os líderes pensarem sobre a motivação que os leva a fazer o que eles estão fazendo no seu mundo religioso. Tá? Então isso aqui é para eles enxergarem, tá, que estão perdendo tempo. Tá? Lamentavelmente é um trabalho perdido, né? Jesus está dizendo: olha, no reino de Deus vocês não vão receber nada. Tá? Isso não quer dizer que não devemos orar publicamente. Jesus orou publicamente em seu batismo. Quando estava lá diante do túmulo de Lázaro, Jesus orou publicamente e disse: graças te dou, ó Pai, porque eu sei que sempre me ouves. Então ele orou publicamente. Então não é errado orar publicamente. O que é errado é a motivação, a intenção que te leva a orar da forma, né, na questão pública que esteja se orando. Tá? Então é importante, tá, é você perceber a motivação. A motivação é que conta neste contexto. A oração em secreto. Jesus proíbe a ostentação e a hipocrisia. Por quê? Porque Deus é onisciente e onipresente e conhece nosso coração e nos recompensa. Tá? Então Deus sabe o que precisamos, Deus conhece nossos pensamentos antes que venham à nossa própria mente. Tá? Então Deus sabe de tudo. Então o que Deus está dizendo, o que Jesus está dizendo, que o objetivo da oração secreta é ter comunhão com Deus. Um relacionamento particular, onde nasce a libertação. Por que nasce a libertação? Porque é o momento onde nós abrimos nosso coração e contamos a Deus, tudo o que se passa dentro do nosso coração. Porque numa oração pública, tá, você não se abre realmente como né? Você não se expõe claramente. Você sabe que tem passado na tua vida, que pensamentos têm passado na tua vida, que palavras incoerentes têm falado. E isso precisa ser tratado na oração secreta, tá? Dobrar os joelhos sozinho, né? Ou sozinha, e conversar com Deus aquilo que está passando dentro do teu coração, as tuas dúvidas, teus medos, tuas falhas, tá? Todas essas questões, aí que nós alcançamos a libertação. As vãs repetições. Jesus está falando de religiosos que ficam repetindo palavras, entre aspas, sagradas, pois acreditam que isso aumenta o seu crédito no céu. Na verdade, são palavras sem sentido. Veja, meu amado irmão, minha irmã,
Às vezes alguém, né, está usando o nome de Jesus ou invocando o sangue de Jesus, tá? Como se estas palavras fossem mágicas, tá? E não estão observando o verdadeiro sentido dessas palavras. Então, essas palavras, tá? Você terminar a oração em nome de Jesus, né? Isso não vai aumentar o crédito diante de Deus, tá? Não é assim que funciona, né? Não é algo mágico, tá? Um abracadabra, não é não. Quando nós dobramos nos joelhos e falamos em nome de Jesus, tá? Estamos dizendo: eu estou chegando na presença de Deus em Cristo Jesus, tá? Com o crédito de Jesus, como filho de Deus, porque em Cristo somos filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus. Então, algumas pessoas às vezes confundem. O sangue de Jesus, né? Sim, o sangue de Jesus não é para ser tratado dessa forma, às vezes até negligente, né? Quando você fala o sangue de Jesus, você está dizendo que Ele derramou, né, ou entregou a sua vida em nosso lugar, tá? Então, não tem a ver, tá, com se usar como se fosse algo, tá, mágico, tá bem claro isso aqui, tá? Vamos orar em nome de Jesus? Sim, tá? Mas conscientes que estamos orando na pessoa de Jesus, no crédito, né, que estamos em Cristo Jesus, e não usar como palavra mágica. Você lembra dos filhos de Seva em Atos? Lembra, né? Lá a Bíblia diz que alguém tentou usar o nome de Jesus, né, igual Paulo usava. E ele disse assim: eles, né, essas pessoas disseram: demônios saem em nome de Jesus que Paulo prega, tá? E os demônios falaram: não sabemos quem é Paulo, quem é Jesus, mas vocês quem são? Ou seja, vocês não estão em comunhão com Jesus. E os demônios entenderam claramente, mas essas outras pessoas não entenderam, tá? Então o nome de Jesus não é algo mágico, mas sim que nos leva à comunhão, que nos relaciona com a comunhão com Jesus. Entendendo o ensino de Jesus, Jesus não está condenando a oração, não está condenando a oração longa ou repetitiva, mas as vãs repetições. Veja, Jesus orou repetidamente no jardim, mas não de forma vã. Ou Jesus orava a noite toda. E também em Lucas 8 nos fala para nós perseverar na oração da fé. Veja, nesse Lucas 18, né, do 1 ao 7, né, nos mostra que alguém chegou-se a um juiz que era injusto, e aquela mulher se chega e o juiz injusto lhe dá, né, o que a mulher pede. E aí Jesus disse assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: cuidado com os preconceitos. Às vezes vocês se chegam a Deus como se Deus fosse injusto, duro, né? Que vocês precisam ficar chegando e insistindo, como se fosse um juiz mau. Aí ele disse: mas juízes maus também dão, tá, para se livrarem das pessoas. Olha o que Jesus está dizendo: cuidado com você se chegar a Deus pensando que você tem que dobrar Ele, que você vai insistir e Ele vai te dar. Jesus está dizendo: vocês façam uma imagem errada de Deus. Na verdade, o maior interessado em te abençoar é Deus. Antes de você querer a bênção, Deus quer te abençoar. Ele que está querendo mais do que você. Mas às vezes nós temos preconceitos. Por isso Jesus está dizendo: esse juiz injusto, né? Se o injusto dá, quanto mais Deus, tá? Então é para você pensar, tá, para analisar e parar de pensar, de chegar-se em Deus como se você tem que insistir e dobrar Ele, tá? Não.
Deus é teu Pai e Ele quer te abençoar, Ele quer abençoar você. Veja então, vamos ver o Pai Nosso, né? O Pai Nosso, veja, segundo o Pai Nosso, como um modelo para nós, podemos dividi-lo em 3 partes: sobre o Deus que adoramos, sobre as nossas necessidades e sobre os nossos perigos. O nosso Deus, Pai Nosso, é uma forma nova incluída no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento não existe esse relacionamento, tá? As pessoas não se chegam a Deus como um Pai, mas sim como um Senhor meramente. Agora Jesus, Ele disse: não, vocês vão se relacionar agora com Deus como filhos. E Jesus sempre tratava ao Pai, nas suas orações, né, a Deus como um Pai. É somente lá na cruz que uma vez Jesus ora dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque era uma situação que ele está recitando a oração do salmista, quando o salmista faz essa oração dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Diante de uma situação de sofrimento, e ele não sabe quando acabará este sofrimento. Mas na sua oração contínua, Jesus sempre fala como pai ao Deus, tá? Então aqui é um relacionamento pai e filho. Hoje Jesus está nos dizendo: vocês vão se relacionar a partir de hoje como um pai e o filho. Você vai chegar-se a Deus falando meu pai, tá? Há um relacionamento de filho-pai. E também quando fala Pai Nosso, nos dá uma proximidade, tá? Uma intimidade. Você pode achegar-se a Ele sem medo, tranquilo. E outra, indica também a disposição de Deus e seu anseio em dar ouvidos aos louvores e petição. É o nosso Pai, né? Ele está disposto. Jesus disse assim: se vós, sendo maus, vocês dão ovo ao filho quando ele lhes pede ovo, né? Ou dão pão quando o filho lhes dá pão, e não dão pedra, não dão escorpião. Se vocês, sendo maus, dais para os vossos filhos o que eles pedem, quanto mais o vosso Pai. Ou seja, existe uma disposição de Deus para nos abençoar. Santificado seja o teu nome. O nome, até certo ponto, era identificado com a pessoa. Então, quando disse o nome de Deus aqui, é o próprio Deus, conforme revelado em todas as suas obras. Então, quando nós chegamos a Deus, nós chegamos para honrá-lo, glorificá-lo e exaltar. Pois invocar o seu nome é invocar o próprio Deus, tá? É falar diretamente com Ele. E as nossas necessidades? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, né? Nós temos aqui então 3 questões. Primeiro, o pão. O pão inclui tudo o que é necessário. Isaías 55:2 nos disse a palavra, para nós não gastar dinheiro naquilo que não é pão, ou seja, naquilo que não é necessário. Está dizendo: Senhor, dai-me o que é necessário. Me ajuda aqui a discernir o que é necessário. E quando disse dai-nos hoje, hoje, aqui nos mostra que devemos ser moderados em nossos desejos e pedidos, tá? Então nós temos que saber ter discernimento aqui para nós não entrarmos no erro, que Tiago disse: pedisse mal para gastar em vossos próprios deleites. Provérbios 30 também nos diz, no versículos 8 e 9, a oração diz: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Veja, então está dizendo para Deus nos dar direcionamento para nós não extrapolarmos. Nós vamos pedir aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Ele deseja para nós. Lembra aqui um bom exemplo aqui, o maná. Quando Deus fala do pão de cada dia, você lembra do maná.
Deus disse para Israel, né? Olha, cada um vai ter uma medida, tá, de maná para cada um. Amanhã eu vou suprir outro maná novinho. Mas tem gente, né, que não confiou em Deus, pegou 2 porções e disse a palavra que a porção extra que ele pegou para guardar para o dia seguinte apodreceu e fedeu muito. Então, aqui quando dissemos pão nosso de cada dia nos dá hoje, também significa ter confiança na provisão de Deus. Senhor, o que o Senhor me dá hoje, amanhã, aí vai ter maná novo, tá? Então vamos confiar em Deus, né? Porque aquele Deus que cuida dos passarinhos, que não planta, não colhe, não ajunta em celeiros, mas disse Jesus, Ele é o vosso Pai, e não o Pai dos passarinhos, mas Ele cuida dos passarinhos, então quanto mais de vós vai cuidar. E quando nos diz também aqui o texto, dá-nos hoje, é interessante, porque nos mostra aqui a humildade que nós devemos expor diante de Deus, porque sabemos que Ele supre. Nós vamos no contexto, né, no contexto de Jesus, tá? Como judeu, eu teria que arar a terra, eu vou plantar, eu vou colher, mas eu sei que quem dá o crescimento a esta semente é Deus. Quando diz dá-nos hoje, Ele está reconhecendo aqui que mesmo que você trabalhe, acorde de madrugada, vai trabalhar, né, você tem seu horário de serviço, mas você deve estar consciente que é Deus que abriu a porta de emprego para você, é Deus que te dá saúde, é Deus que te livra no transtorno do dia a dia, no trânsito do dia a dia, tá? Por isso disse, dá-nos, Senhor, eu vou fazer minha parte, mas eu sei que de Ti vem o suprimento das minhas necessidades. Amém? Livra-nos dos perigos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso se refere aos perigos diários a que estamos expostos num mundo sedutor e corrompido. Então aqui há uma oração bem consciente, que o Senhor nos dê graça e discernimento para que nós nos desviemos do mal, né? Para nos desviar do mal e não procurar voluntariamente o pecado. Veja, o salmista, ele disse que nós não devemos nos assentar na roda de escarnecedores. Às vezes essas pessoas intencionalmente, né, vão procurar, né, um ambiente que vai levar eles ao pecado. Então a oração nos diz, Senhor, nos dá graça, discernimento, para que nos livremos, né, do mal, para que nós não venhamos cair, porque a natureza pecaminosa nossa, às vezes nos puxa para o lado do pecado. Amém? Bom, o livramento também do perigo, quando disse, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Aqui voltamos nossos olhos humildemente para Deus, que é soberano, que reina, um Deus soberano, que reina e merece toda a glória, porque faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então, Teu é o reino, o poder e a glória, tá? Nós estamos dizendo realmente, Senhor, eu confio que o Senhor reina, o Senhor vai fazer que todas as coisas cooperem para meu bem, porque eu te amo. Amém? Então, meus amados, concluímos que a oração deve ser uma prática contínua e não ser recebida como um mandamento, ou seja, como uma obrigação, mas como uma oportunidade que temos de desfrutar da dependência de Deus. Se você olhar a oração como uma oportunidade, tá, de desfrutar essa presença, de desfrutar a dependência de Deus, de desfrutar o melhor que Deus tem para você, uma oportunidade, a oração será prazerosa. Porque quando nós vemos a oração como um mandamento, como uma obrigação, é um peso, é um fardo que carregamos. Então vamos olhar a oração como uma oportunidade que Deus está nos dando para Ele, tá, nos dar o melhor que Ele tem para nós. Disse Paulo que Deus tem
algo além que subiu da nossa mente ou ao nosso coração. Deus sempre tem algo a mais para nós. Meus amados, apresentamos o conceito de oração, refletimos a respeito da oração no Sermão do Monte e compreendemos o significado da oração modelo que é o Pai Nosso. Deus abençoe. Obrigado a você que tem acompanhado esse trimestre. Temos irmãos de Santa Catarina, temos irmãos de Mato Grosso, temos irmãos lá do Maranhão. Estamos em 18 países. Muito obrigado a vocês, meus amados, aos irmãos também da Argentina, que lá do Iraque, e do Japão. Muito obrigado a cada irmão que tem cooperado, que está divulgando, que se inscreveu no nosso canal e está abençoando vidas. Deus abençoe. Uma boa escola dominical para você. Paz do Senhor.